Bom, voltamos. E aí, como todo processo de administração que precisa ser administrado, precisa ser gerido, a gente vai chegando ao fim desse processo, precisando fazer o quê? Exatamente, a gente precisa avaliar e controlar para verificar se a execução do trabalho ocorreu dentro daquilo que era esperado no planejamento, né? Então, é a etapa final aí do nosso processo do RH, assim como de todas as atividades administrativas, é o de avaliação e controle do desempenho, né? Um slide até bem bonitinho, cheio de informações que eu não costumo fazer, né? Então vai ficar meio lido aí, mas espero que vocês entendam, né? Mas a avaliação do desempenho é justamente esse processo de se analisar, né? Se os objetivos eles foram alcançados. Em termos de RH, que objetivos são esses? O RH precisa verificar, né, se os métodos de seleção foram adequados para encontrar as pessoas certas, né? Pode acontecer que, conforme o tipo de competência necessária para um tipo de função, certos métodos para se achar pessoas sejam mais adequados que outros, né? Por exemplo, funções muito específicas, né? Talvez encontrar profissionais já com experiências em bancos, né? Em empresas de RH que tem esse banco de dados seja mais interessante do que buscar estagiários, né, dentro de programas de estágio nas instituições de ensino ou coisas assim, por exemplo. Né? A avaliação também pode identificar a necessidade de treinamento, desenvolvimento, ou seja, isso é pós-seleção de pessoas, isso é durante toda a execução, a própria percepção de que treinamentos e desenvolvimento de pessoas precisam ser realizadas, isso é uma forma de avaliação, de monitoração, ou seja, você acompanhar os profissionais que foram contratados e verificar se eles estão atendendo às expectativas, né, que foram criadas para a vaga. Desenvolvimento de planos de carreira, isso também é uma forma de desempenho, é você ter um organograma da empresa e verificar que as pessoas estão lá por um tempo, estão dedicadas, estão atendendo os resultados, eles precisam evoluir dentro da organização para se manter motivados. Então, ter um plano de carreira desenvolvido parte nesse princípio, né? A questão da identificação dos funcionários em melhores condições para promoção, ou seja, promover pessoas é avaliar o desempenho, se dá a partir da avaliação do desempenho deles. Ajustamento de políticas de remuneração, né? Então, também tem a ver com desempenho, aqueles que trabalham mais, que fazem esforços, que têm dificuldades em termos das características da função, né? Eles precisam ser monitorados e identificados, né? Se a motivação está adequada com o tipo de atividade. Questão de determinação de contribuição de cada membro organizacional, ou seja, saber dividir bem os recursos humanos para cada área de atuação, esclarecimento de objetivos, melhoria de desempenho individual, tudo isso são formas de se avaliar o desempenho dos recursos humanos de uma organização e cabe ao RH criar métricas, criar formas de avaliar isso, né? Então, essas avaliações eles podem ser feitas por meio de determinação de objetivos ou verificar o cumprimento desses objetivos, pelo feedback da liderança, pela feedback de parceiros, vai depender muito da forma como cada trabalho, como cada organização desenvolve os seus trabalhos e funções, né? Políticas de remuneração, né? Nesse finalzinho também é importante a gente falar. E aí, políticas de remuneração ou sistemas de recompensa não se restringe só ao ganho salarial, mas tudo aquilo que pode ser visto como um benefício, um ganho para as pessoas. Além dos salários, tem a questão dos benefícios. Os benefícios hoje comuns, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano... Eita, eita, eita!
plano ortodôntico. Eita, tá faltando na minha cabeça. O dentistazinho aí, né? Faltou aqui a palavra, tá engasgada. Mas também a gente tem a questão de sistemas de incentivo, ou seja, possibilidade de premiação se atingido metas, premiações que podem ser em dinheiro, podem ser viagens, podem ser prêmios, experiências, questões de realização de festas, eventos de confraternização podem ser vistos como sistemas de incentivo para aqueles que atingem os resultados e por aí vai. São formas de criar um vínculo motivacional, né? E aí um terceiro gancho aí na questão motivacional são as promoções e transferências. Isso é bem simples. Promoções são possibilidades de alteração de função. As pessoas vão ganhar novas funções, novas atribuições. Só um minuto, ele vai poder ascender, vai passar a ser chefe ou até ter uma remuneração maior por essas novas atribuições. Então isso é uma promoção. Sempre que ele vai ter mais trabalho com mais dinheiro ou um outro trabalho com algum dinheiro, isso é uma forma de promoção. E a transferência é só um deslocamento lateral. Então a pessoa está numa função, ela vai para uma outra função, mas ganhando a mesma coisa, mas a ideia aí é da possibilidade da pessoa se motivar aprendendo coisas novas, né? Então são duas formas aí de se trabalhar também a motivação e o desenvolvimento individual dessas pessoas, né? E delas se sentirem reconhecidas, motivadas e engajadas. Pronto, e aí a gente chega no último ponto. Sai? Sai, é desligamento, é para sair. Dá tchau. Desliga aí. Tchau. Tchau. Toma, segura ela aqui, rapaz. Tu pega a surpresa e não pega a menina? Sim, desligamento é a última etapa. É o que a gente pode dizer que é o processo de redução da força de trabalho de uma organização, né? Ou de reestruturação dessas bases de competências. Então, dentro dessa lógica de desligamento vem aí a demissão, ter que desligar o funcionário, encerrar a parceria. Mas, embora não seja um desligamento necessariamente formal, entram aqui nesse processo a ideia de suspensão, rebaixamento, redução da jornada de trabalho, compartilhamento de trabalho, como uma forma de encolher, né, a força de trabalho, seja por um período, seja por uma razão específica. Também é parte do processo de RH preparar, orientar, como é que a gente pode dizer, né? Mas conscientizar as pessoas do que é que está acontecendo, por que aquela prática está sendo realizada, né? Seja por uma não necessidade da empresa com o serviço da pessoa que não atendeu a expectativa, seja porque a empresa precisa se reorganizar e infelizmente precisa reduzir essa equipe, né? Então também faz parte do RH essa parte final desse processo, né? Ainda que um desligamento temporário ou o encerramento final dessas relações de trabalho. E aí, por fim, não tem mais a ver com o planejamento, mas sim com nossas palavras finais. Aqueles que se identificam com essa parte de gestão de pessoas, aqueles que se identificam com a lida, né, com pessoas, têm dado atenção, tem alguns temas que a área de organizações, sobretudo essa área de RH, tem dado mais atenção em tentar entender e produzir assim melhores relações interpessoais, né? Enfim, em função de globalização, de tecnologia e tudo mais, a gente tem visto como a natureza dos contratos de trabalho tem sido modificadas, até em questões político-legais, né? Então, tem cabido aí como um assunto de discussão e de desenvolvimento essas mudanças de contratos, essas novas formas de contrato, que não aquela mais formal de CLT, mas contratos por projetos, contratos por atividades, contratos temporários. Tudo isso tem sido desenvolvido a fim de tentar se entender o que é mais adequado, menos adequado. Vale, inclusive, dentro dessa lógica aí, a crítica aí de chamar os profissionais de
de entrega rápida e de empreendedores, quando na verdade é uma força de trabalho cujo os críticos demonstram que é uma força de trabalho muito precarizada, né? Quase que um neo-escravismo, né? Porque as pessoas dependem do dinheiro e eles trabalham em condições muito precárias. Mas, enfim, tudo isso faz parte desse tema. Assim como a questão da diversidade da força de trabalho. A gente falou hoje de montar equipes heterogêneas para trabalhar, e é curioso porque à medida que a gente fala de equipes heterogêneas para ter uma capacidade de conhecimento mais amplo e se complementem, a gente está falando de diferenças às vezes tão gritantes que geram conflitos, tensões e problemas a ponto de vir choros lá do fundo, né? Bom, aí a gente tem essa questão da diversidade da força de trabalho como uma segunda questão aí também trazendo discussões, debates e novas perspectivas. E por fim, a questão do assédio moral e do assédio sexual nas organizações é algo também bastante em discussão, não só acadêmica, mas popular, né? Alguns filmes aí participaram do Oscar, do último Oscar, fala sobre isso baseado numa história real da imprensa da imprensa americana, um canal de televisão americano. A gente vê debates sobre isso aí, atores, produtores de cinema, e isso acontece em várias esferas, né, de organizações. A questão do assédio sexual, né? Principalmente isso é mais comum na relação chefes, força de trabalho, mulheres, mas a questão do assédio moral também, que é mais difícil de se identificar, mas acontece, que é o abuso de poder, a falta de respeito e o jeito, né, de como se lidera e se coordena equipes. Tudo isso tem sido colocado em discussão e debate, criando novas formas de se pensar e se agir dentro das organizações e criando novas relações de trabalho. É isso, galerinha. A gente chega então ao final da nossa aula. Aqueles que quiserem o maior aprofundamento do assunto, deem uma olhada aqui na referência. A gente vai colocar o livro do Sobral e do Pes, que a gente usa como matéria base para essa apresentação e essa aula, nos anexos, né? O livro do Neto aí de administração é um livro bem mais simplesinho, com textos mais curtos e enxutos. Ele está disponível na biblioteca virtual, que a gente entra pelo portal acadêmico. Também fica aí de dica para quem quiser dar uma leitura mínima. E aí a gente coloca também disponível mais alguns links só para servir de alternativas para aqueles que buscam aí entender um pouco mais do que a gente colocou na sala de aula. Lembrando que dúvidas, não se acanhem, mandem as perguntas, que a gente faz questão de tentar ajudar e explicar para vocês, ok? Eu espero que a aula seja bem compreendida por vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês se cuidem e cuidem dos seus, né? E começou o chororô aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.